E para análise em laboratório dos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos, utilizou esses 2 pontos. Com isso, os dados foram tabulados e organizados em tabelas, onde foram feitas médias dos valores obtidos em comparações dos mesmos com a resolução CONAMA 357/2005. E os parâmetros analisados foram parâmetros físicos, químicos e microbiológicos. Com relação aos resultados. Com relação aos dados obtidos nas análises em loco apresentados na tabela 1, como vocês podem ver, os resultados que estão nessa tabela, eles foram adaptados, sendo expressos apenas o que obtiveram valores incompatíveis com o que é previsto, mas foram analisados temperatura do ar, temperatura da água, salinidade, sólidos em suspensão, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido e potencial hidrogênio único. Bom, e discutindo esses resultados, oxigênio dissolvido e pH, sabe-se que, como a professora falou, né, o oxigênio dissolvido ele é um elemento de fundamental importância para os organismos aeróbicos e a sua quantidade na água está diretamente ligada à pressão parcial de vapor do gás e da temperatura definidos pela lei de Henry. Deste modo, levando em consideração os valores encontrados no corpo hídrico e comparando-os com a resolução CONAMA, é possível notar que as quantidades de oxigênio dissolvido no lago estão abaixo do mínimo estipulado pela resolução, em que foi encontrada apenas uma amostra que alcançava o mínimo estipulado de 5 mg por litro. Em contrapartida, a média dos valores foi de 3 mg por litro, sendo 1,77 mg por litro e 5,26 mg por litro, sendo o maior valor encontrado, e foi o único que se enquadrou com os parâmetros exigidos pela resolução. Já para o pH, a média dos valores encontrados nas análises foi de 5,667, o que está abaixo dos padrões recomendados, embora não a níveis muito alarmantes, mas que ainda assim deve gerar certa preocupação. E tais valores, eles podem ser decorrentes da degradação da matéria orgânica presente no lago. E com relação aos dados encontrados nas análises físico-químicas, os quais estão sendo apresentados na tabela 2, que está de cor laranja e rosa, analisando individualmente para o fosfato e fósforo, sabe que os elementos que contêm fósforo eles estão diretamente ligados com o processo de eutrofização, pois provoca um ambiente enriquecido para a proliferação de vegetais, especialmente algas e macrófitas. Dentro todos os parâmetros físicos e químicos analisados em laboratório, o fósforo foi o único que apresentou valor acima do permitido pela resolução CONAMA, em que a média encontrada foi de 0,075 mg por litro, e o valor máximo da CONAMA é de 0,05 mg por litro, o que significa um excedente. E a quantidade de fósforo acima do padrão da resolução, embora não exorbitantemente discrepante, como a gente pode ver, pode explicar o fato do água preta estar, em grande parte, eutrofizado. Quanto ao nitrato e o nitrato ele é a forma mais comum do nitrogênio encontrado na água, e a sua origem ocorre na nitrificação da matéria orgânica nitrogenada presente no meio. O nitrogênio, junto com o fósforo, eles são os principais elementos que encadeiam o processo de eutrofização. Todavia, tanto os valores de nitrato como os de nitrito estavam bem abaixo dos padrões máximos estabelecidos pela CONAMA. Com relação ao nitrogênio amoniacal total, o nitrogênio amoniacal, em geral, ele é usado como uma base para definir o estágio da poluição do corpo hídrico, e a média dos valores encontrados de N amoniacal foi de 0,25 mg por litro, bem abaixo do valor máximo permitido pela CONAMA. E o nitrogênio amoniacal geralmente está relacionado ao despejo de esgoto doméstico. Como os valores encontrados no lago foram baixos, é possível que não esteja havendo aportes significativos de esgoto doméstico que chega ao lago. Hipótese essa que é ratificada pelos dados obtidos de coliformes, os quais serão vistos posteriormente. E com relação à turbidez, o valor de turbidez ele apresentou-se baixo, como a gente pode ver, em comparação à CONAMA, o que significa que
A passagem de luz para as zonas mais profundas do lago ainda ocorre de forma satisfatória, não privando os organismos autotróficos das camadas inferiores de luz solar para a realização de fotossíntese. E com relação aos parâmetros microbiológicos, os resultados da tabela 3, eles correspondem à primeira ida ao lago, em que foram coletadas amostras de água nos 3 pontos. Já os resultados da tabela 4, eles correspondem ao segundo dia de coleta de água. Dessa vez foram feitas coletas nos pontos P1 e P2. Com isso, em todos os pontos da tabela 3, no caso que eu estou falando, foi obtido o mesmo resultado de presença de coliformes totais, mas ausência de E. coli, o que indica que há matéria orgânica presente no lago, mas que não há material fecal do mesmo. Tais resultados, eles entraram em concordância com os dados encontrados no segundo dia de coleta, que está expresso aqui na tabela 4, os quais foram levados para análise em laboratório, onde foi feita a contagem de coliformes totais e termotolerantes, em que ambos apresentaram valores muito, muito abaixo dos valores toleráveis. Diante disso, tais dados indicam que as quantidades de efluentes despesadas no lago são mínimas e que provavelmente chegam apenas pelas águas do rio Guamá, o qual sofre com despejo inadequado de esgoto. Com relação a considerações finais, concluiu-se através desse estudo que os parâmetros analisados no Lago Água Preta, com exceção de valores de oxigênio dissolvido, potencial hidrogênio e fósforo, apresentaram-se dentro dos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005, o que indica que o lago, apesar de já estar com parte de sua superfície eutrofizada, ainda assim permanece com os seus parâmetros de qualidade da água em níveis considerados apropriados. E sobre os parâmetros microbiológicos, obtiveram-se resultados positivos em que não foi constatada a presença de material fecal, como a gente pôde ver, embora a quantidade de matéria orgânica no meio seja um pouco preocupante, o que pode explicar os baixos valores de oxigênio dissolvido e do pH, além das altas quantidades de fósforo, como eu mencionei na tabela. E aqui ao lado está as referências bibliográficas, na verdade, algumas delas utilizadas no trabalho, e obrigada. Muito legal. Estão me ouvindo? Muito bom, obrigada, Valmira, também. Alguma pergunta, pessoal, sobre o trabalho? Dúvidas que ficaram? Alguma coisa que a Valmira não falou, que deu curiosidade para perguntar? Sim. Diz, Keila, pode fazer a pergunta. Em relação ao estudo, já que foi baseado, né, na CONAMA 357, qual seria a classificação, a classe, né, da água desse processo, classe 1, classe 2, classe 3? Para mim, não, né? É para Valmira. Né? A senhora pode responder, se a senhora quiser. Pode responder, professora. Para os valores que a gente faz de água superficial, eu não sei qual foi que a Valmira usou, mas o certo é usar a classe 2, né? Água superficial. Foi esse, professora. Sempre, porque a gente não tem enquadramento, tem que ser esse. Alguém mais, pessoal? Depois eu tenho inclusive, quem tiver interesse em ler o artigo, ele está disponível no análise do simpósio da UEPA de 2018. Lá está expresso todos os conteúdos. Eu só adaptei a proposta por conta do tempo, né, para também dar a oportunidade dos demais apresentarem. E quem tiver interesse, ele está lá. Podem ler à vontade. Maravilha, Valmira. Mais alguém? Eu tenho só eu não sei se eu passei batido lá, não, Valmira, mas qual foi a metodologia? Não sei se você colocou lá e eu não prestei atenção. Qual foi a metodologia que vocês usaram para coliformes? Bom, para coliformes, a gente separou essa metodologia porque, como a gente tinha duas etapas de campo, né? A gente utilizou o parâmetro in loco, a gente fez a análise in loco mesmo, através dos métodos que foi disponibilizado pelo professor Marcelo Moreno,
e pela professora Vânia Neu. Eu não me recordo muito bem os nomes dos materiais, mas foram vários equipamentos de medição. Esqueci o nome. Deve ser, Yuri. O Yuri pode me ajudar, mas eu acho que foi no laboratório da Vânia, deve ter sido membrana filtrante lá, né? Acho que é esse método. Vocês analisaram, no caso, íons, não foi? Então, vocês provavelmente utilizaram membrana de acetato de celulose, com 45 de micrômetro de porosidade. Não, coliformes fecais. Não. A metodologia de coliforme que nós estamos utilizando agora é colipaper, por meio de uma membrana de papel. Membrana. Tá bom. Só uma questão, Valmira, parabéns pelo trabalho, né? Sempre a iniciativa da gente fazer um trabalho é interessantíssimo, a gente poder aplicar aí o que a gente está aprendendo, né? Poder divulgar isso aí para os outros também, mas tu tem só que ter cuidado, na verdade, não só a Valmira, mas todos, né? Em cima do que a gente conversa, da gente não concluir nada sobre qualquer espaço, qualquer área, se a gente não tem muito tempo de monitoramento, ou muitas análises, ou uma malha amostral, lembra que a gente conversou? Se eu não tenho uma malha amostral pesada, boa, robusta, né, um tempo aí de análise bom, uma avaliação interessante, assim, de tempo e de espaço, interessante no sentido, não que não seja interessante o trabalho, mas no sentido de ser muitos pontos, viu, Valmir? Muitos pontos para a gente poder monitorar. Porque, como a gente conversou, análise ambiental, se eu faço a coleta, como vocês fizeram, em 2 dias, em 3 dias, em 4 dias, em uma semana, a gente tem informação. Vocês passaram informação, né? Vocês coletaram, vocês fizeram análise, vocês tiveram resultado e vocês inferiram sobre esse resultado pontual. Só que isso não é final, né? Isso não é conclusivo sobre o que está acontecendo na área do lago. É uma informação importante, interessante, daquele período que você estudou. Mas depois, quando a Valmira não foi mais lá, no outro dia, pode ter mudado, se você faz mais coleta, se pode pensar outra coisa, se você pega mais pontos, se você faz outros parâmetros. Então, a gente tem que só ter cuidado quando a gente conclui sobre determinado local com um período que não é um período que a gente tem uma informação robusta sobre determinado local. Tá bom, pessoal? Só para vocês terem cuidado com isso. Não só a Valmira, mas todos os outros que estão fazendo trabalho nessa área, ou que estão fazendo algum tipo de trabalho ambiental, seja com que matriz for. Tá bom? Certo, professora. Obrigada. Parabéns, Valmira, pelo trabalho. Parabéns também por ser a primeira, né, a apresentar. Vou dizer para vocês que eu não vou abrir para o próximo. E a gente, na semana que vem, vai dar continuidade, né, para quem não apresentou hoje. Então, já a Débora e a Luísa já vão para a semana que vem, e a gente vai sortear. Oi, Débora. A gente pode parar para a semana, no caso, a gente parou hoje 4 horas, né, a gente teve aquele tempo. Parar um pouco antes, né? Isso, umas 15 para as 4. Porque tem os comentários. Porque eu fui falando, e quando eu olhei, Débora, já estava em cima, é por isso. Eu tinha me programado para parar antes, e aí acabou que... Mas a gente vai fazer assim, na próxima aula, não na semana que vem a gente não tem aula, mas na próxima semana, depois da semana do carnaval, a gente vai ouvir a Luísa, vai ouvir a Débora e vai sortear mais 2 ou 3, não sei, para a gente tentar adiantar isso aí, senão a gente não acaba. A gente não vai acabar dentro do período que a gente tem. Então, vamos tentar ir adiantando isso. Quem não foi sorteado, quem ainda está preparando, feche logo seu trabalho para a gente ter isso. Pode ser exatamente isso que a Valmira fez. Não tem mistério. 1, 2, 3 slides mostrando o problema científico, mostrando como foi feito, mostrando os resultados dentro do nosso tópico de assunto, que tá bom, já conta aí uma participação, é bom ouvir vocês, é bom ver o trabalho que vocês olharam, fizeram, pelo menos é uma participação na disciplina aí que a gente força, porque se deixar vocês nem falam nada durante a aula toda. Tá bom, pessoal? Vamos fazer assim?
Tudo bem, professora. Então, pessoal, um abraço para vocês. Até amanhã. Amanhã a gente conversa. Vejam se vocês têm dúvida do que a gente deixou também de material para efluentes, que foi, eu acho que um material, não sei se já tinham visto essa parte de sólidos. Então, legislação a gente vê mais de água, né? Se tiver dúvida da parte de sólidos, amanhã a gente conversa no início da aula. Depois a gente entra em matéria orgânica, vai falar de DBO, de DQO. Não percam a aula de amanhã, porque essa aula é interessante para a nossa avaliação, tá? Se vocês não têm dúvida, mais boa tarde para vocês. Boa tarde, professora. Só uma dúvida. tarde. Amanhã vai ser já